Números racionais, representação fracionária e decimal, operações e propriedades. Números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de razão, de dois números inteiros. Então, exemplos aí. A gente tem 1/2, 1/4 menos 3/5 menos 7/3, 2/1, 3/1, 4/1. Perceba que 2/1, 3/1 e 4/1 são números inteiros. E todos os números inteiros também são racionais. A definição de número inteiro, então, matematicamente, é representado pela letra Q, n por d, onde n é o numerador e d é o denominador, o numerador elemento dos inteiros e o denominador elemento dos inteiros menos o zero. Representação de números racionais em números decimais e vice-versa. Perceba aqui que a gente tem um círculo e esse círculo está dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes. E das 5 partes eu peguei 4. Portanto, a representação seria 4/5. Como a gente faz para transformar esse número fracionário num número decimal? Basta a gente pegar o 4 e dividir por 5. 4 dividido por 5 não dá para dividir. Aqui é unidade e unidade. Então eu coloco um zero aqui e eu estou diante do décimo. Então a resposta aqui vai dar em décimo. 40 décimos por 5 dá 40 por 5 dá 8. Portanto, dará 8 décimos. 8 vezes 5, 40. Passo para cá, menos 40. Soma aqui o resto, 0. Portanto, 4/5 é igual a 0,8. E como é que a gente faria para transformar o 0,8 de volta em 4/5? Basta a gente escrever o 0,8 como 8 dividido por 10. 8 dividido por 10, 0,8. Dá para eu dividir por 2, dá 4/5. E essa seria a transformação. Por exemplo, 1/5 mais 3/5. O que a gente vai fazer? Manter o denominador, que é 5, e somar os numeradores. 1 mais 3, 4. Portanto, dará 4/5. 4 mantém o denominador, 5. Um outro exemplo seria 5/7 menos 3/7. Então, a gente vai manter o denominador, que é 7, e subtrair os numeradores. 5 menos 3. 5 menos 3, 2. Portanto, dará 2/7. 5 menos 3, 2. E o 7 a gente mantém. Soma e subtração de números racionais se os denominadores forem diferentes. A gente vai calcular primeiro o MMC, e em seguida a gente vai somar as frações, como nós estávamos fazendo anteriormente. Por exemplo, 1/3 mais 3/5. Dá para tirar o MMC entre 3 e 5, pois os denominadores são diferentes. Então, o MMC entre 5 e 3 dá por 3, que dará 5 e 1. Dá por 5, que dará 1 e 1. Portanto, o MMC será o produto desses dois números. 3 vezes 5, 15. Então, o MMC será 15. MMC sempre igual, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 15 dividido por 3, 5 vezes 1, 5. 15 dividido por 5, 3 vezes 3, 9. Somando os dois, então, pois os denominadores agora são iguais. 5 mais 9, 14. 15 aqui o denominador é igual. Eu mantenho aqui e deixo 15. Outro exemplo, 1/3 menos 1/6. Perceba que os denominadores são diferentes, então eu terei que fazer o MMC entre 3 e 6. O MMC entre 3 e 6 dá por 2, que dará 3 e 3. Dá por 3, que dará 1 e 1. Portanto, o MMC será 2 vezes 3, que será 6. MMC sempre igual, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 6, 1 vezes 1, 1. 2 menos 1 dá 1. O denominador é igual, então mantenho, fica 6. Então, 2 menos 1 dará 1/6. E essa seria a soma e subtração de números racionais. Propriedades da adição.
A ordem das parcelas não altera a soma. Então, 1 sétimo mais 8 sétimos dará 9 sétimos. E 8 sétimos mais 1 sétimo dá 9 sétimos. Só troquei a ordem aqui. Quando a gente troca a ordem, não muda a resposta. Portanto, a ordem das parcelas não altera a soma. 1 sétimo mais 8 sétimos é igual a 8 sétimos mais 1 sétimo. O zero é o elemento neutro da adição. Por quê? Porque se eu pegar 4 sobre 15 e somar zero, continua sendo igual a 4 sobre 15. Esse é o elemento neutro. Multiplicação de número racional por um número inteiro. Então, o número inteiro será dividido pelo número de baixo e multiplicado pelo número de cima. Exemplo, 2 quintos vezes 15. Eu pego 15 dividido por 5. 15 dividido por 5 dá 3 vezes 2, 6. Menos 3 sétimos vezes 21. O 21 eu divido por 7 dá 3. 3 vezes menos 3, menos 9. Então a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Multiplicação de número racional por número racional. Os numeradores serão multiplicados entre si, assim como os denominadores. Por exemplo, 2 quintos vezes 7 nonos. Eu multiplico de frentinha. 2 vezes 7 e 5 vezes 9. 2 vezes 7 dá 14. 5 vezes 9, 45. Menos 9 sétimos vezes 8 sobre menos 5. Multiplico de frentinha. Então, menos 9 vezes 8, menos 72. 7 vezes menos 5, menos 35. Menos dividido por menos dá mais. Portanto, 72 sobre 35. Propriedades da multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, 1 quinto vezes 3 sétimos, a gente multiplica de frentinha e dará 3 sobre 5 vezes 7, 35. Se eu inverter a ordem dos dois, 3 sétimos vezes 1 quinto, multiplico de frentinha, 1 vezes 3 dá 3, 7 vezes 5, 35. Então, os dois dão o mesmo resultado. Portanto, 1 quinto vezes 3 sétimos é igual a 3 sétimos vezes 1 quinto. E a unidade, que é o elemento 1, é o elemento neutro da multiplicação. Por exemplo, 10 sobre 17 vezes 1 dá 10 sobre 17. Eu multipliquei por 1 e não alterei em nada o 10 sobre 17. Fração é sempre de alguma coisa. As frações são sempre de alguma coisa. Perceba que não faz sentido nenhum eu dizer: quero metade. Preciso de 3 quintos. Quero metade de alguma coisa. Então, metade do bolo, metade do salário. Então, é sempre de alguma coisa. Preciso de 3 quintos de 100 reais. Preciso de 3 quintos do bolo. Preciso de 3 quintos da melancia. Então, é sempre de alguma coisa. Sempre vai precisar de um complemento. E como a gente traduz agora isso do português para o matematiquês? Venha comigo aqui. Exemplo. 1 quinto de 180 reais. O que a gente vai fazer? A gente vai transformar 1 quinto em 1 sobre 5. O D a gente vai transformar em vezes 180. Quando a gente multiplica, a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 180 por 5 vezes 1. Então, 180 por 5 dá 36 reais. 3 meios de 450 gramas. Então, 3 meios, 3 sobre 2 vezes 450 gramas. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 450 por 2, 225, vezes 3, 675 gramas. 1 vinteavos de 2 quintos de 2.000. Então, dará 1 sobre 20 vezes 2 quintos vezes 2.000. A gente vai multiplicar tudo. Então, multiplica todo mundo de frentinha. 20 vezes 5 é 100. Então, eu vou multiplicar 20 vezes 5 dá 100. E vou cortar 2 zeros aqui em cima, que é referente ao 100 de baixo. 20 vezes 2 é igual a 40 pessoas. Então, essa é a ideia do D.
Divisão entre números racionais. Para dividir os números racionais, mantemos o primeiro e multiplicamos pelo inverso do segundo. Por exemplo, 1/5 dividido por 3/7. Como a gente faz? A gente mantém o primeiro, 1/5, e multiplica pelo inverso do segundo. Era 3/7, vai ficar 7/3. Multiplica de frentinha, 1 vezes 7, 7, 5 vezes 3, 15. Portanto, dará 7/15. Um outro exemplo, 3/7 dividido por 5/9. Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. 3/7 vezes, era 5/9, vai virar 9/5. 3 vezes 9 dá 27, 7 vezes 5, 35. Antes de resolver essa questão, eu gostaria de convidar você a pausar o vídeo e tentar resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Numa partitura musical, as figuras rítmicas são símbolos utilizados para representar a duração de cada nota ou acorde. A tabela mostra o nome da figura rítmica, seu símbolo e o tempo de duração relativo. De acordo com a tabela, é correto afirmar que... Então, a gente tem aqui a tabela e vamos ler agora a alternativa A. O tempo de duração da fusa é o dobro do tempo de duração da semicolcheia. Então, a fusa é 1/32. O tempo de duração da fusa é o dobro da duração da semicolcheia. A semicolcheia é 1/16. Portanto, o dobro, 2 vezes 1/16. Dá para cancelar o 2 e o 16. Então, 16 dividido por 2 dá 8, que é igual a 1/8. 1/8 é igual a 1/32? Não. Portanto, a alternativa A é falsa. Vamos para a alternativa B. O tempo de duração da mínima é metade do tempo de duração da semínima. Então, a mínima, meio. Semínima, 1/4. O tempo de duração da mínima, meio, é metade do tempo de duração da semínima. Semínima é 1/4. Metade de 1/4. Meio vezes 1/4. E meio vezes 1/4 multiplica de frentinha. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 4, 8. É igual a 1/8. Meio é igual a 1/8? Não. Portanto, a sentença B é falsa. Vamos para a alternativa C. A soma da duração de duas semínimas é igual ao tempo de duração de uma colcheia. Então, duas semínimas. Semínima é 1/4. Então, será 1/4 mais 1/4, que equivale a 2/4. Dá para eu dividir por 2. Dividido por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2. Portanto, isso será igual a meio. Então, meio é igual ao tempo da duração de uma colcheia. A colcheia é 1/8. Meio é igual a 1/8? Não. Portanto, essa alternativa também é falsa. A alternativa D, vou fazer por último. A alternativa E diz: com exceção da semibreve, cada figura rítmica apresenta o dobro do tempo de duração da figura dada na linha anterior. O dobro, cada figura é o dobro da linha anterior. Então, 1 para ir para meio, se eu multiplicar por 2, seria o dobro. 1 vezes 2 dá 2. Não é igual a meio. Portanto, a alternativa E será falsa. Vamos ver agora a alternativa D. Com exceção da semibreve, cada figura rítmica representa metade do tempo de duração da figura dada na linha anterior. Então, exceção da semibreve, essa aqui é metade da linha anterior. Vamos conferir? Se eu pegar metade, seria a mesma coisa que multiplicar por meio. Então, meio vezes 1. Meio vezes 1, meio. Bateu, então deu certo essa. De meio para 1/4. Seria meio vezes meio. Se eu multiplicar de frentinha, 1 vezes 1 dá 1. E 2 vezes 2 dá 4. Bateu, portanto. 1/4 para 1/8. Será que é metade? Metade seria meio vezes 1/4. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 4, 8. Bateu. Portanto, essa também correta. De 1/8 para 1/16. Será que é igual a metade? Basta eu multiplicar. Metade vezes 1/8
será igual 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 8, 16. Portanto, 1 sobre 16. Bateu. De 1 sobre 16 para 1 sobre 32. Será que é metade? Então, seria metade de 1 sobre 16. 2 vezes 2, 32. 1 vezes 1, 1. Bateu também. Finalmente, de 1 sobre 32 para 1 sobre 64, seria metade, meio vezes 1 sobre 32. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 32, 64. Portanto, a alternativa D é a correta. Então, esta seria a alternativa correta, alternativa D. Soma de números decimais. 1,459 mais 4,972. Como a gente faz a soma desses dois números decimais? O primeiro passo seria alinhar as vírgulas. Perceba que as vírgulas aqui já estão alinhadas. O segundo passo seria somar os números. 9 mais 2, 11. Sobe 1. 5 mais 7, 12. Com 1, 13. Sobe 1. 9 mais 1, 10. Com 4, 14. Sobe 1. 4 mais 1, 5. Mais 1, 6. E, finalmente, basta a gente inserir a vírgula alinhada com as outras. Portanto, coloca a vírgula aqui e a soma dos números será 6,431. Subtração de números decimais. 4,972 menos 1,459. A gente vai ter que fazer a subtração desses números. Primeiro passo, então, alinhar as vírgulas já estão alinhadas. Vamos continuar, então. Subtrair os números. 2 dá para subtrair 9? Não. Quando 2 não dá para subtrair 9, o que a gente faz? A gente pega e empresta uma unidade aqui. Portanto, vai ficar 12. 12 menos 9 dá para dividir. Então, 12 menos 9, 3. Como a gente emprestou, a gente tem que devolver. 5 mais 1, então, 6. 7 menos 6, 1. 9 menos 4, dá para subtrair. 9 menos 4, 5. 4 menos 1, 3. Subtrair os números, o próximo passo é inserir a vírgula alinhada com as outras. Como a vírgula está alinhada, basta eu inserir a vírgula aqui, e esta subtração resulta em 3,513. Multiplicação de números decimais. 4,972 vezes 5,3. Ao multiplicar, nós faremos o seguinte. Primeiro passo, a gente multiplica os números como se não tivesse vírgula. Portanto, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21, sobe 2. 3 vezes 9 dá 27, com 2, 29, sobe 2. 3 vezes 4, 12. 12 com 2, 14. Continuando, então, coloco um mais e agora multiplico 5. 5 vezes 2, 10, sobe 1 aqui. 5 vezes 7, 35, com 1, 36, sobe 3. 5 vezes 9, 45, com 3, 48, sobe 4. 5 vezes 4, 20, com 4, 24. Somando os números, então, obterei 6, 1 mais 0, 1, 9 mais 6, 15, sobe 1, 4 mais 8, 12, mais 1, 13, sobe 1, 4 mais 1, 5, mais 1, 6. Então, esta seria a multiplicação. Agora é a hora de a gente colocar a vírgula. Basta a gente contar os algarismos depois da vírgula e inserir no resultado. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4 algarismos após a vírgula. Então, aqui, começando a partir daqui, 1, 2, 3, 4 algarismos após a vírgula. Coloco a vírgula aqui. Está resolvida a multiplicação desses dois números. Portanto, essa multiplicação resulta em 26,3516. Divisão de números decimais. 2,691
dividido por 1,3. O primeiro passo seria eliminar as vírgulas. Como a gente elimina a vírgula? Nesse caso aqui, a gente teria que andar 3 casas com a vírgula, ou seja, multiplicar por 1.000. E para não alterar a divisão, basta multiplicar por 1.000 o dividendo e o divisor. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aqui onde não tem nada, eu vou colocar 0. Portanto, a minha nova divisão passou a ser 2.691 dividido por 1.300, é equivalente à divisão inicial. Agora vem, o segundo passo é a gente dividir os números. Olha só o 2 dá para dividir por 1.300? Não. Portanto, o 2 não vale. 26 dá para dividir por 1.300? Não. 26 também não é válido. 269 dá para dividir por 1.300? Também não. Portanto, 269 não é válido. 2.691 dá para dividir por 1.300? Sim. Quantas vezes dá para eu dividir? 2. Lembrando que aqui eu tenho 2.691 unidades dividido por 1.300. 2.691 unidades dividido por 1.300 dá 2 unidades. E agora a gente vai fazer aqui a operação inversa. 2 vezes 1.300 dá 2.600. Passa para cá, menos 2.600. Se você subtrair as duas, 2.691 menos 2.600 resulta em 91. 91 dá para dividir por 1.300? Não. Então eu tenho que pegar mais um zero. Da onde vem esse zero? Dos décimos. Então eu transformo esse número em décimos e eu tenho mais um zero aqui dos décimos. 910 dá para dividir por 1.300? Não. Então quer dizer que cabem 0 décimos aqui. 0 décimos. Pois não cabe nenhum décimo. Como não cabe décimo, pegarei a próxima casa, que é o centésimo. 0 centésimo, 0 centésimo. 9.100 centésimos. Dá para dividir por 1.300? Sim. Quanto vai dar? 91 dividido por 13 dá 7. 7 centésimos. Por isso que aqui eu coloquei vírgula e zero. É dos décimos, depois os centésimos. 7 vezes 1.300 dá 9.100. Passa para cá, menos 9.100. 9.100 menos 9.100 dará 0. Portanto, essa divisão resulta em 2,07. Antes de resolver essa questão, eu gostaria de convidar você a pausar o vídeo e tentar resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? A Feira do Peixe Vivo, em Caxias do Sul, visa promover uma melhor qualidade de vida à população ao estimular o consumo de peixes. A feira ocorre uma vez ao mês e comercializa espécies como carpa capim, R$ 11,00 o quilograma, carpa húngara, R$ 9,00 o quilograma, e o bagre, X reais o quilograma. Em sua barraca, um piscicultor comercializava bagres, cujas massas variavam de 1,3 kg a 1,6 kg. Um freguês comprou o bagre de maior massa, por R$ 25,00. De acordo com as informações do texto, é correto afirmar que... Então ele quer o preço por quilograma do bagre. O preço por quilograma do bagre vezes a massa vai dar o quanto ele pagou. Portanto, 1,6x é igual a 25. Passo 1,6 dividindo. X é 25 sobre 1,6. Portanto, x será igual a 15,625. Portanto, x é um número entre 15 e 20, correspondendo à alternativa B. Antes de resolver essa questão, eu gostaria de convidar você a pausar o vídeo e tentar resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Um estudante avaliou o tempo diário do uso do chuveiro em sua casa,
no decorrer de 30 dias consecutivos, o que permitiu a construção do quadro. Sabendo que o chuveiro de sua casa tem potência de 2.800 watts, o estudante calculou que no período avaliado o consumo de energia em sua casa, devido ao uso do chuveiro, foi aproximadamente de... Bem, gente, perceba aqui que as potências estão todas em kWh. Então, já vou fazer de uma forma que a resposta já dê em kWh. Então, inicialmente, eu vou ver quantos minutos diários eles consomem. Então, somando aqui todo mundo, a gente teria o seguinte: 20 mais 20, 40, mais 20, 60, mais 30, 90 minutos por dia. Como eu quero em kWh, eu vou transformar os 90 minutos em hora. Então, a gente sabe que 90 minutos por dia é a mesma coisa que 1h30 por dia. Então, em 30 dias, pois aconteceu em 30 dias consecutivos, será 30 vezes 1,5. E 30 vezes 1,5 será 45 horas. Bem, o chuveiro. O chuveiro ele tem potência de 2.800 watts. Em outras palavras, 2,8 kW. Então, para fazer a potência em kWh, basta multiplicar o 2,8 vezes 45. Portanto, a energia consumida seria 2,8 vezes 45. Então, a energia consumida é igual a 126 kWh. O autor quer aproximadamente então, 125 kWh, alternativa C. Média aritmética simples. A média aritmética simples é definida como: a média é a soma de todos os elementos dividido pelo número de elementos. Então, esquematicamente, a média é a soma dos elementos dividido pelo número de elementos. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, a média dos números 4, 5 e 6. Você vai calcular a soma dos elementos, que é 4 mais 5 mais 6. 4 mais 5 mais 6 dá 15. Portanto, a soma dos elementos é 15. E o número de elementos é 3. A média, então, vai ser 15 dividido por 3. Soma dos elementos pelo número de elementos. 15 dividido por 3. Então, a média será igual a 5. Vamos agora para os exercícios. Antes de resolver essa questão, eu gostaria de convidar você a pausar o vídeo e tentar resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? A matemática pode mostrar o porquê reciclar uma latinha de alumínio é importante para o meio ambiente e para a economia do Brasil, pois cada tonelada de latas de alumínio reaproveitada economiza até 95% da energia gasta na sua produção. Isso pode explicar o fato de a lata de alumínio estar entre os materiais recicláveis com o maior valor de comércio, bem como os altos índices de reciclagem que podem ser vistos no quadro. Então está o quadro, anos, material reciclado. A média das porcentagens de reciclagem de latinhas no período demonstrado na tabela é de aproximadamente. Para a gente fazer a média, basta a gente somar os 6 números que estão aqui e dividir por 6. Fazendo isso, então, a média ficará 96,5 mais 91,5 mais 98,2 mais 98,0 mais 98,3 mais 97,9, tudo isso dividido por 6. Essa soma dará 580,4 dividido por 6. Fazendo essa conta, obteremos a média. A média será igual a 96,733333, que corresponde a aproximadamente a alternativa C, que é 96,7. Leia o texto para responder a questão. O conceito de segurança alimentar e nutricional, segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS,
implica em promover o direito de todos os cidadãos ao acesso regular e permanente a alimentos. Segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, em 2015, cerca de 800 milhões de pessoas no mundo sofriam de subnutrição. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura estima que perdas globais de alimentos e o desperdício chegam a 1,3 bilhão de toneladas por ano, cerca de 1/3 da produção mundial de alimentos. Por isso, a redução das perdas e do desperdício deve ser uma prioridade global. Alguns fatores contribuem para o agravamento dos casos de subnutrição, tais como a má distribuição de renda, os sistemas precários de distribuição de água e alimentos, os desastres naturais e a baixa escolaridade. Outro fator é a pouca ou nenhuma ingestão de alimentos, impossibilitando que, por exemplo, uma criança cresça e desenvolva o corpo e o cérebro, causando danos irreversíveis. Os principais sinais da subnutrição são o emagrecimento excessivo, a incapacidade de crescer e de se desenvolver de acordo com a taxa esperada, mudanças de comportamento, alterações no cabelo e na cor da pele, entre outros. A subnutrição também causa apatia, prostração e desmaios, já que o cérebro utiliza a glicose, carboidrato, como fonte de energia, e esse é o primeiro nutriente a faltar em uma dieta reduzida. Além disso, a subnutrição também pode causar uma série de outras doenças, como o raquitismo, o escorbuto, dores de cabeça e osteoporose, sendo ainda uma das principais causas de morte de crianças em alguns países. É preciso unir esforços para promover estilos de vida saudáveis, com respeito, inclusive às dimensões culturais e regionais. Campanhas de educação alimentar são responsabilidade social, e sua ação se insere no contexto do desenvolvimento sustentável. Então, gente, 800 milhões de pessoas no mundo sofriam de subnutrição em 2015. E o desperdício chega a 1,3 bilhão de toneladas por ano. Esses dois dados serão importantes para a gente resolver a questão a seguir. Suponha que não ocorra no mundo o desperdício anual de alimento divulgado pela FAO, isto é, que todo esse alimento possa ser tratado e conservado para alimentação humana. E todo esse alimento seja destinado a pessoas subnutridas do mundo, de acordo com os dados da ONU. Nessas condições, em 2015, ano que teve 365 dias, a quantidade de alimento em quilogramas destinada, em média por pessoa por dia, estaria mais próxima de, segundo os dados do enunciado, 1,3 bilhão de toneladas por ano são desperdiçadas. E 1,3 bilhão de toneladas é igual a 1,3, e aqui mil, milhão, bilhão. Ou seja, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Só que o autor quer em quilogramas, então eu terei que passar as toneladas para quilogramas. Como uma tonelada são 1000 quilogramas, seria equivalente a eu acrescentar mais 3 zeros aqui, e aí já ficaria em quilogramas. Já o número de pessoas equivale a 800 milhões de pessoas, ou seja, 1000, milhão, 800 milhões de pessoas. Para eu saber essa média, basta dividir esse número por esse número por esse vezes 365, pois o autor quer saber por dia. Agora vem comparando esses dois números, você pode ver que dá para cortar esses 3 zeros com mais 3 zeros aqui, 3 zeros com 3 zeros daqui, perceba que aqui só tem 2 zeros, corto 2 zeros aqui então, com 2 zeros daqui. Então deu 13.000 dividido por 8 vezes 365. 8 vezes 365 dá 2.920.
Então, 13.000 dividido por 2.920, como o autor quer mais próxima, é aproximado. Então, eu vou aproximar esse cara para 3.000. Se eu aproximasse para 3.000, 3, 6, 9, 12.000. Ou seja, 4 vezes 12.000. 13.000 dividido por 3.000 dá 4 e alguma coisinha. Portanto, a média seria aproximadamente 4, correspondendo à alternativa C.